Estamos começando aqui nossa terceira live da nossa Jornada da Mulher, Jornada do Emagrecimento Inteligente, para mulheres inteligentes. Uau, gente, que dificuldade entrar nessa live aqui. Olha, deixa eu mandar essa gaivota aqui pro pessoal. Bora, bora, bora. Tchan, tchan, tchan. Hoje convidamos a Ana aqui para participar junto comigo. Hoje é a nossa terceira live e aí você que está chegando, vai mandando a gaivota aqui para as pessoas. Nós temos o propósito de ajudar as mulheres a não só emagrecer, mas não ter reganho. Seu fim do efeito sanfona, que é engordar, emagrecer. Mulheres para conquistar autonomia alimentar. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Aí, Ana chegou. Sempre aquela luta pra gente começar, né? Mas quando a luta ela é grande, a vitória ela é certa. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Deixa eu mandar aqui também pro pessoal, deixa eu mandar o link aqui lá no grupo. Peraí. Tá? O emagrecimento. Não sei por que entra esse filtro aqui. Então, deixa eu botar logo. Trocado diversos conteúdos no Instagram. Então, se você está participando, se você está vendo essa live, é porque você já se conectou com a gente em algum momento. Ou só com a Ana, ou só com a Gisele, ou com a Gisele e com a Ana. Já é a terceira, né, Ana? Então, já deu tempo do pessoal nos conhecer. Boa noite. Acho que agora deu de primeira, né? Agora foi. Eu tava conseguindo mostrar, que eu tava tentando entrar, tava dando como foto, como vídeo, não entrava live. Eita, sempre tem uma aventura, sempre um desafio para ficar mais saboroso. É verdade. Deixa eu só passar aqui também, eu esqueci de botar nos grupos. Espera aí, deixa eu só mandar o link aqui lá no grupo, que aí o pessoal... Quem não sabe, gente, a gente está com uma jornada, né, do emagrecimento inteligente. Então, enquanto a gente está mandando para esse grupo é justamente o pessoal que já se inscreveu para participar. E essa inscrição ela é gratuita, é para a gente poder justamente concentrar ali os informes, né, das aulas ao vivo, mandar algum material. Então também é uma seleção, né, Ana, para a gente ver quem realmente quer emagrecer. E está alinhado ao que a gente quer, né? Não é para todo mundo. Não, não é. Realmente para quem está alinhado com o nosso tipo também, né, de entendimento aí no sentido do que é o emagrecimento, como é que ele se faz, né? E aí, falando nisso, é exatamente essa identificação, né? Se você tem mais de 35 anos, mulher, que realmente aí já tentou um monte de opções e ainda assim sente que, nossa, antes era tão fácil, né? Mas por que que agora é tão difícil emagrecer, né? Quando passa dos 35, para outras quando passa do 40, mas às vezes acontece só depois da menopausa, né? Então, para cada uma vem num momento, né? Porque essa questão, ela vai também ser individualizada. Mas ela acaba que a gente colocou por 35, que é onde a gente começa realmente a ver mais diferença, né? Não só a metabólica, mas por outras vias, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Gi, dessa questão aí dos bloqueios. Esses bloqueios, eles impedem as pessoas, às vezes, de começar, às vezes de voltar, às vezes de permanecer, porque existem os bloqueios, sim, e a falta de clareza, né, Ana, que a gente vê muito no consultório, nos atendimentos e tudo mais. Quando a pessoa não tem clareza do que está bloqueando o processo de emagrecimento dela, ela é o nosso cérebro, né? Como psiquiatra nutricional, posso falar isso. Nosso cérebro, ele poda o que é difícil. O cérebro, ele gosta de zona de conforto. Então, quando você tem um bloqueio, aquilo se torna difícil para você, aí você desiste. Então, quando você consegue identificar os bloqueios, se torna mais fácil. E se tornando mais fácil, você consegue chegar no objetivo final, que é o emagrecimento inteligente, né? É exatamente isso. Então, hoje o tema é esse, né? A gente já teve aí 2 aulas anteriores, quem não viu, tá lá, tá aqui também, né? No Instagram salvo, mas também tá não sei se pode falar, né? A outra rede, mas enfim. Pode, deve, né? Pode. É,
Tá lá no YouTube também, porque às vezes é da mesma família, às vezes não é, eu fico confusa, né? Tanta rede social. Mas para quem prefere, né? Tem gente que prefere ver também, então a gente deixou, então, se quiserem assistir a reprise, a gente fala do ciclo do efeito sanfona, né? E a primeira já nem me lembro mais, o que a gente já falou. Mas foi sempre nesse tema, você lembra? O primeiro tema? Sim, sim, eu tenho aqui. Mas olha só, é importante dizer que existe uma playlist no YouTube e a gente, inclusive, vai colocar todos os links organizados dentro do nosso grupo, né? E para isso tem um grupo que é um grupo, não é um grupo aberto de interação para tirar você do seu foco, porque a gente entende que está falando com mulheres que têm rotina corrida, que está bloqueada, e aí pelos bloqueios acaba que não, quando fala de dieta, quando fala de emagrecimento, quando fala, sai correndo. Foge da nutricionista. Tem gente que quando fala, eu sou nutricionista, ih, meu Deus do céu, caraca, foge da gente. Então, eu e a Ana, a gente combina muito nisso, né? Que o nosso objetivo não é que você corra da gente, pelo contrário, é que você andar com a gente, mas se precisa de você a todo momento. E por isso a gente está aqui até nas redes também, né, Gi? Porque assim, é um trabalho a mais, a gente sabe, né, que é toda uma demanda extra, né, fora tudo que a gente já faz nos bastidores e com os pacientes, alunos, enfim, alunas, né? Porque no caso é porque eu também atendo homem, né? Agora que a gente esse projeto, mas que é só para mulheres. Então, às vezes eu vou falar, né, como se fosse geral, porque ainda é comum para mim. Mas, assim, é isso. Então, a gente criou toda essa estratégia para que a gente coloque mais consciência mesmo, né? Que a gente torne que cada vez seja mais tranquilo e não esse tabu. Claro que às vezes na brincadeira a gente fala e tal, corre, isso, aquilo, outro, a gente vai brigar, né? A nutricionista brava e tal. Hoje mesmo atendi uma paciente que ela falou assim, no final ela tava, oi amiga, para tipo brincando para não brigar. Né? Então a gente acaba tomando essas liberdades, isso é gostoso para deixar todo o processo mais leve, né? E eu acho que isso eu e a gente também compartilha muito, né? Dessa ideia de deixar tudo mais leve, mais suave. Porque, claro, que por mais que possa, de fato, não ter sofrimento, e não é para ter, mas é uma mudança que a gente precisa estar disponível, né? Disposta. Eu acho que, assim, ó, só para a gente falar que a primeira live a gente falou por que mulheres 35 anos 35 mais não emagrece com dietas. Isso. Então, assim, gente, se você não tem tempo, não quer ver todas as aulas, não precisa, tá? Participa aqui, assiste aqui. E o intuito da gente é a gente trazer conteúdo de valor gratuito para desbloquear você. Você, mulher que quer emagrecer e está cansada de dietas. Então, a gente falou por que não emagrece, né, com dietas. Na segunda live, que foi semana passada, a gente falou sai do efeito sanfona de emagrecer e engordar de novo. E na live de hoje a gente vai falar desses bloqueios, porque trazendo clareza quais são os bloqueios, aí você vai ver, eu tenho esse bloqueio, eu não tenho esse bloqueio. Você faz uma reflexão, a gente vai trazer 3 bloqueios, existem muitos mais. Mas a gente vai trazer 3 principais que a gente acha na nossa prática. E aí você vai pensar, eu tô nesse patamar, eu tô bloqueada aqui ou não, né? E aí essa é a nossa contribuição de hoje, né, Ana? Isso, a ideia é que vocês comecem, quando a gente vai falando, vocês vão percebendo se faz sentido aí, se existe uma identificação, tá? Para que no final você possa também entender se é para você ou não, se fez sentido ou não, tá? Então a gente vai. Se vocês também quiserem participar, a gente sempre fala isso, né? É um prazer, então fiquem à vontade de comentar, quem está aqui ao vivo, né? Claro. E quem não está, depois pode deixar no comentário, que também a gente lê tudo, né? E responde, tanto aqui quanto no YouTube, então fiquem à vontade. Escrevem aí. Escrevam, que a gente gosta muito. Agora, peraí, antes da gente falar dos 3 bloqueios, que a gente fez aqui uma introdução, que quando tem clareza, quando desbloqueia, o processo flui. Aí é o seguinte, são os pontos cegos, né? A gente vai trazer aqui os pontos cegos. Agora, assim, ó, sabe aquela amiga que está do teu lado, que fica falando assim, você está fazendo isso, fica te criticando. Aí você fala assim, poxa, eu tô querendo cuidar do meu corpo, da minha saúde. A fulana só tá aqui me enchendo o saco, não deixando eu fazer a dieta, né? Não tá deixando eu seguir aqui meu cardápio, não tá aqui deixando eu seguir minha rotina. Aquela pessoa que tá te sabotando, pega essa gaivota que tá aqui e manda pra ela, assim, eu e a Ana, a gente fala muito sobre isso, né?
Às vezes você vê a pessoa acima do peso e fica assim, como é que eu vou chegar e convidar ela? Parece que eu tô chamando ela de gorda. É É delicado, uma né? brincadeira, tá, gente? É Porque delicado. saúde não é sobre magreza, né? Saúde é você se sentir bem com o seu corpo, independente de quantos quilos você tenha. Mas é claro que tem o peso ali, é saudável. Estético e peso saudável são coisas diferentes. Isso que a gente tem que combinar antes. Então, o peso estético é uma coisa, peso saudável é outra. Então, porque senão a gente fica botando aquele patamar de estar com aquele corpo definido, tanquinho, e não é sobre isso. Eu acho que É isso é sobre uma hora que a saúde. gente pode falar, inclusive, hein, Gi, porque essa questão aí é muito importante, né? Agora você falou, é uma coisa muito importante, né, da gente trabalhar, principalmente com mulheres que já estão aí exatamente nessa fase já mais madura, que já viveram várias etapas, que a gente sabe que esse peso estético, como a gente está falando, é o peso que o próprio muda, né? Cada momento Muda. né? Então, assim, a gente tem momentos que era aquela magreza extrema e depois vem os fitness, né? Que aí já é todo mundo mais, né, musculoso e tal. Então, assim, isso tudo vai mudando. Então, não é isso que a gente está falando aqui, não é sobre isso. Né? É claro que existem, de repente, linhas que vão trabalhar nessa parte, mas não é nosso objetivo aqui. O nosso realmente é no sentido do emagrecimento saudável, né? Então, quer dizer, que esteja compatível aí com a tua saúde, não só a saúde do exame laboratorial, mas como é que está a sua disposição, né? Como é que está a sua saúde mental. Então, é muito importante a gente olhar todas essas variáveis aí para a gente entender o que é o que não é. Mas, de qualquer maneira, como a gente falou, a gente brinca com isso porque realmente é delicado, né? Porque as pessoas podem interpretar de forma diferente. Então, nada melhor do que quando a gente tem intimidade para chamar para conversa. Então, se vocês têm alguém aí nessa situação que fala que quer, mas assim se sabota também e tudo mais, é a hora, porque esse é um momento diferenciado, né, para a gente falar, sim, sem tabu, sobre essa questão realmente do emagrecimento, E porque às ele vezes é uma forma de você dar uma cutucada. Ó, assiste essa live aqui. Você não precisa falar para ela com jeitinho e amor, né? Porque, gente, live gratuita é aumentar nível de consciência, né? Então, eu, quando estava 30 quilos acima do meu peso, eu não me via como eu estava. Isso acontece por um tempo. Então, quando a gente está aqui contribuindo com vocês, é porque a gente sabe que tem pessoas que precisam, né? Mas não estão se enxergando daquele jeito. Tá tudo bem. Só que a partir do momento que ela vai começando a escutar algumas coisas, vai começando a se olhar, parar, se ver, e aí ela vai falar assim, caraca, eu tô assim, existe solução. Esse que é o nosso objetivo aqui, é a gente trazer os bloqueios não como uma forma de crítica, né, Ana? Acho que isso é importante antes da gente começar a falar dos bloqueios. É não achar que isso é uma crítica, né? É você não se sentir julgada. É você entender, trazer uma clareza, como a gente já falou, para você falar assim, caraca, é isso que estava dificultando o meu processo? Então, eu posso resolver isso aqui. Então, a ideia aqui é a gente te ajudar e não te acusar, não falar que você está fazendo errado. Não, porque a gente erra o tempo todo, a vida é assim, né? Mas a gente vai buscando sempre melhorar, né? Por isso que a gente está aqui, né? Não tem perfeição, não tem rotina perfeita, só na internet, aí tem, né? Mas na vida real a gente sabe que não tem. Então, por mais que a gente esteja na internet, a gente vai falar de vida real. Vou dar uma boa noite aqui, que a Aline chegou, dando boa noite. Então, meninas, fiquem à vontade, mulheres inteligentes, né, para poder participar aí com a gente. Vamos, Gi, vamos então introduzir aí o primeiro bloqueio que a gente considerou aí. Vai, começa o primeiro bloqueio que a gente já falou bastante. Deixa eu só pegar meu chá, porque eu não consigo ficar sem meu chá. É uma coisa que a gente tem que ter, né, Ana? Isso aí, pega seu chá. Olha como é que eu faço, mano. Passo já 2 litros. Esse aqui já tá pronto, aí a gente geladinho. É chá de quê Isso me que você tá ajuda também. tomando? Mas vai, começa aí, tá, o primeiro bloqueio. É chá de quê que você tá tomando? Esse aqui tá misturado. Tem hibisco, tem cavalinha, tá? Eu fiz um mix. Fez um mix, é bom para ajudar, né, a retenção hídrica, né? São bons chás. Eu também trabalho muito com fitoterapia, né? Mas isso aí é um papo para outro momento. Vamos lá. O primeiro bloqueio que a gente está falando assim, né? Claro que são, como a gente falou, são vários, mas a gente separou aí 3, digamos que engloba como principais, né? Então eu separei aqui o primeiro como assim, a ideia de que o corpo mudou, só que a estratégia que você está usando pode não ter mudado, né? Então o que significa? Significa que o bloqueio ele é fisiológico.
né? Então, a questão do seu corpo mesmo. Então, a gente tem a questão de oscilação hormonal, né? Que às vezes, antes mesmo da menopausa, já começa ali as mudanças, né? Às vezes não, sempre antes, né? Que a gente chama de perimenopausa, mas às vezes começa no 35, às vezes começa no 40, às vezes começa no 42, 45. Então, varia, obviamente, né? De acordo com cada um, mas é uma faixa etária que a gente já tem que começar a ficar esperto em relação a essas mudanças hormonais. Com isso, aumenta a chance também, né, de resistência insulínica. Às vezes a pessoa nunca apresentava nada no exame, de repente começou a apresentar ali uma insulina, né, diferente, mais alta, né, e tal, ou então aquela hemoglobina glicada que está ali também já elevada, aquela gordurinha abdominal, né, que a gente começa às vezes também perceber que antes, para quem às vezes antes não tinha, começa a ter. Perda de massa muscular, infelizmente, para todas isso vai acontecer, né? Não tem muito como fugir. Então a gente até brinca, né? Que a ideia é que a gente faça quanto antes aí um banco de músculo, né? Porque não é para ficar bombado e nada disso, mas é por saúde mesmo, né? Então isso vai ajudar em várias questões, inclusive para o emagrecimento. Só que o que acontece, né, Gi? As pessoas acabam não percebendo, não entendendo sobre isso e querendo emagrecer da mesma forma que fazia antes. Como é que ela fazia antes? É. Como é que você percebe isso aí, dessa dificuldade fisiológica? As pessoas Essa acabam. dificuldade fisiológica é. Ah, desculpa, eu te cortei. Eu achei que você tinha Não, fala. perguntado para mim. Pode falar. Não, então, é aquele famoso ditado, é para emagrecer só cortar, só fechar a boca. Só fechar a boca e se matar na academia. É assim que a gente emagrecia quando a gente era antes dos 35, né? Quando a gente era garota. Mais Quero caro? emagrecer para festa de 15 anos da minha amiga. Vai lá na academia, se mata de treinar, faz jejum prolongado, corta tudo, fica na água. E eu fazia dieta, sabe de que, Ana? De melancia. Tu já Essa eu nunca vi. o dia inteiro comendo melancia. Eu já fiz isso. Eu já fiz de tudo. Já fiz dieta da sopa, já fiz de tudo. Botava aipo na sopa que falava que emagrecia mais rápido. Nossa, não, eu lembro muito daquelas revistinhas, né, na época de Capricho, não sei o que, ficar contando caloria ali e tal, isso eu lembro muito também, cheguei a fazer, mas essa da melancia eu não lembro, né, mas eu Da lembro que melancia. a gente pegou muito essa fase, né, e quem tá mais ou menos nessa faixa etária aí, né, em torno dos 40 também pegou muito isso, né, desse esse culto aí realmente da magreza, nesse caso, né, nessa época, né, da gente adolescente, era mais a coisa real. E que estava até há pouco tempo o pessoal querendo, sentindo que está voltando uma onda dessa aí, né? É até um alerta, porque eu conheço pessoas que eu atendo que falam que profissionais de educação física, personal trainer, passam umas loucuras dessa, tá? Treina, faz isso aqui e come melancia com ovo. Eu falo assim, Jesus amado, É a única complicado. habilitada para fazer plano alimentar aqui é nutricionista. Acho que cada um. A gente, nutricionista, não fala qual é o treino que você tem que fazer, por que um profissional de educação física quer falar qual é a dieta que você vai fazer? O que você vai comer, né? Infelizmente, tem para todos os lados, né? Tem nutricionista também que se mete lá, tem personal que se mete cá. A gente sabe que existe isso, né? Sempre existiu, assim. Eu lembro até na época que no início trabalhava muito com nutrição esportiva também, então, assim, era o tempo inteiro falando de suplementação, né? E até hoje eu sei que tem. Mas, assim, é isso, gente. Suplementação, alimentação é com nutricionista, treino é com professor de educação física. Então, assim, eu já tive, inclusive, porque como eu fiz pós-nutrição esportiva, muitos pacientes me perguntavam sobre treino. Eu falava, não, isso aí você vai ter que falar com o professor. Claro que eu entendendo, eu posso dar alguma ideia, uma sugestão, né, no sentido Sim. dele até procurar o especialista, né, porque às vezes, como eu tenho conhecimento, posso saber que alguma coisa ali pode não estar alinhada, né, mas o nosso papel é justamente trabalhar em parceria, que é o que eu sempre procurei fazer, né, que eu acho que sei que agir também, para poder evitar esse tipo de coisa. Mas se vocês, porventura, ouvirem qualquer coisa nesse sentido, por favor, Olha o que não a Aline acabe. escreveu. A Aline escreveu que já comeu agrião por 3 dias. Não, gente, quero saber. Escreve aí se já teve algo que você fez Não deu uma para diarreia, não, emagrecer Aline? que foi loucura. Não deu uma diarreia brava, não, Aline? Conta pra gente. Porque tudo demais, né? Não é bom, né? Nem fibra demais, nem água Não é demais mata a sustentável, planta. né? Quando a gente fala emagrecimento inteligente, é emagrecimento sustentável. E comer agrião por 3 dias, comer o dia todo de melancia.
Até quando você vai aguentar comer agrião? Até quando você vai comer? Não que agrião seja ruim nem melancia, mas entende que não faz sentido você ficar um dia inteiro comendo melancia. Você emagrece daqui a pouco, gente. Tudo de novo. Então, A assim, é um Mari bloqueio a gente pensar que o nosso corpo vai emagrecer a gente fazendo essas loucuras. Não, tá. A Mari até colocou aqui. Tem muita gente vendendo loucuras na internet, tá um boom de publicidade. Não, não, tá uma coisa muito perigosa. Realmente, Mari, tá assim. Até o rios que eu fiz outro dia, né, brincando que eu tava começando bebendo água com sal, porque assim, as pessoas aproveitam, né? Porque infelizmente é isso, né? A dor é dolorido, né? A gente sabe que muita gente, né, já passou por isso e é uma luta e tal. Então, assim, as pessoas acabam tendo todos os tipos, né? Boas intenção e más intenções, e aquelas que estão simplesmente voando e não sabem nem o malefício que aquilo pode causar, né? Tem ainda essa turma. Mas o fato é que a internet é terra de ninguém, né? Então, assim, a gente tem Não, que estar aqui e como isso só profissional. acontece porque a obesidade, ela é uma epidemia, né? A obesidade, ela tá gritante, assim, os dados são dados epidêmicos de verdade. Então, isso está acontecendo por isso que a gente está vindo aqui fazer live gratuita para vocês, para trazer nível de consciência, porque nós trabalhamos com consciência, inclusive eu e Ana, a gente está divulgando essa live semanal aqui, a gente ficou batendo cabeça para trazer gente, porque quando a gente vai falar o que é certo, acaba que não é aceitável. Tipo assim, a gente vai na contramão da sociedade. Porque se a gente divulgasse que, ó, vem aqui e perca 10 quilos em 15 dias, estaria aqui essa live aqui, ó, bombando de gente. Se eu falasse agora, Agora, quando a gente, eu gente tenho fala para vocês que a remédio. gente quer ensinar vocês a emagrecerem de uma forma sustentável, vem meia dúzia de gato pingado. É isso. Infelizmente a gente vai na contramão, mas a gente é persistente porque a gente acredita, porque a gente sabe que é isso que vai transformar e não vai ser uma questão momentânea para você, que você aí invista um dinheiro que às vezes nem tem para poder comprar tal coisa, né? Ou então, né, enfim, mude a vida aí para poder fazer o tal do milagre e aí depois só se frustra. Que aí a gente está falando exatamente desse ponto, né? Só para fazer a relação aqui, senão a gente vai embora, porque realmente é muito tema. Mas, porque a gente está falando desse bloqueio, né? Até para quem chegou agora depois, a gente está falando do primeiro bloqueio, que é o bloqueio do fisiológico, né? Da mulher 35 mais em relação à dificuldade de fazer da mesma forma e conseguir o mesmo resultado de antes, né? Quando a gente fazia, quando a gente era mais nova. E claro que muitas coisas são loucuras, como a gente está falando aí, de dieta de melancia, de dieta de agrião e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem Oi, Juliana, boa noite. Está chegando, Juliana, aí. Tudo bem? A gente está falando exatamente isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente é mais nova, é um pouco mais tranquilo, porque o corpo, né, consegue voltar mais fácil, mas depois é outra história. Então, a gente tem que ter outro olhar. Então, esse é o primeiro bloqueio. Alguém se identificou aí com esse bloqueio? Eu acredito que sim, né? Que as meninas já até falaram aí das dietas malucas, da O questão primeiro da bloqueio é obesidade. você aceitar que não vai ser nada que você vai se privar por um tempo que você vai chegar no seu resultado. Depois dos 35, a gente precisa de ter um equilíbrio muito melhor, porque existem alterações hormonais, sim, né? Progesterona começa a cair, estrogênio começa a cair, fora que a gente, mulher, a gente está trabalhando cortisol alto, né? O cortisol ele dificulta muito o processo de emagrecimento. Então, existe uma resistência insulínica, existem diversos hormônios, né, que dificultam o nosso processo. E aí, se a gente fica fazendo dieta da moda, né, a gente está brigando, a gente está trazendo o nosso corpo, ele está numa guerra. Né? Então, assim, quando a gente aceita que é importante ter uma rotina alimentar que seja sustentável, aí a gente vai sair dessa questão de dieta da moda e aí a gente vai desbloquear, porque a gente vai buscar trocas inteligentes para a gente conseguir desbloquear isso, esse pensamento. Acho que o bloqueio está no pensamento de você acreditar que só vai emagrecer. Ana, eu atendo muita gente assim. As pessoas chegam para mim e falam assim, eu só acho que só vou emagrecer se eu tomar alguma coisinha, eu só vou emagrecer se eu fizer jejum, eu só vou emagrecer se eu cortar carboidrato, eu só vou emagrecer se eu fizer um monte de cardio. E não é nada disso. É totalmente ao contrário. Né? Totalmente. Como a Ana falou da sua copelinha aí, a massa muscular vai caindo. Então é muito importante você fazer um treino de força.
O treino de força, ele aumenta o seu metabolismo, né? O carboidrato, ele tem que ser uma quantidade ideal, não é cortar. Porque você cortar, daqui a pouco você vai sentir vontade de compensar o que você não comeu. Então, tudo tem que ser bem pensado para cada fase, né? E para cada pessoa. E para cada pessoa, individualidade sempre, né? Existem questões que a gente fala de orientações mais gerais, mas claro que cada um é um e a gente tem que, né, tomar conta disso também. E essa parte toda, né, a gente entra no segundo bloqueio, que a gente vai falar da sobrecarga emocional, né? Que aí a gente já entra num aspecto aí, outro tão importante quanto, né? E que é muito mais latente também nessa faixa etária, para cima, né? 35 ou mais, porque não é 35 só, né? 35 começa aí, digamos, umas mudanças mais significativas. E por quê? Né? Por que a gente tem essa sobrecarga emocional? Eu acho que vocês fiquem à vontade aí de colocar, tem até psicóloga aí na área, né? Se quiser acrescentar, Ju, fica à vontade. Mas quer falar um pouquinho sobre essa que acho que você viveu muito isso, né? Essa questão até na tua experiência, né? Do teu emagrecimento, sobre esse bloqueio emocional, né? Da O demanda. bloqueio emocional, ele é muito gritante, assim, com as minhas pacientes, né? As mulheres que eu acompanho, é o que mais assim, é cuidadoso, né, Ana? Vamos dizer assim, porque a gente não enxerga. E é um bloqueio de verdade. Aqui tem várias questões. A questão, sim, do bloqueio emocional relacionada à sobrecarga, mas também a questão do abandono. E isso tudo existe em traumas lá da infância, Sim, né? sim. E às vezes esses traumas lá da infância, até os 7 anos, né? A gente vai criando memórias ali. E essas crenças limitantes, aí você vai para algum vício, né? Então, esses traumas, ou a pessoa ela fuma demais, ou ela bebe demais, ou ela gasta demais, ou tem diversos vícios. E às vezes a pessoa ela vai com a passar da idade, ela vai conseguindo driblar aquilo tudo ali, não gasta tanto, já é organizado, mas ela vai para onde? Para comida. Então, ela meio que se abandona porque ela está tanta responsabilidade de filho, de família, de trabalho, não sei o quê, que ela não tem tempo para cuidar dela. E aí ela não tem a questão do merecimento. Então, assim, gente, esse bloqueio, ele é muito profundo, Ana, porque... E para a mulher ainda pega muito mais, né? Porque é exatamente isso. Acaba que culturalmente a gente já tem essa demanda, né, maior, né, de responsabilidade quando se tem a família e tudo mais. Né? E não só para isso, mas para ter, né, para conquistar as coisas. Eu acho que a gente tem isso nosso mesmo, né, que é como se fosse uma coisa assim que já demanda um emocional um pouco mais tempo, tanto no ambiente empresarial, de trabalho, quanto familiar. Eu acho que tem essa sobrecarga. E a mulher é isso, né? A mulher ela não é linear, a mulher é cíclica, né? Então a gente tem toda essa questão hormonal e que a vida nem sempre vai estar ali e a gente tem que estar ali, né? Então isso também gera uma sobrecarga para a gente, né? Que é o emocional aí já conectando também com o fisiológico que acontece também, né? Mas falando assim Sim. só do emocional, a gente tem vários aspectos, como a gente falou, e nessa questão da sobrecarga de uma forma geral. E o que acontece que eu vejo muito também é que essa exaustão, que é o que eu costumo falar, né? O que acontece? A gente precisa de uma válvula de escape, né? E qual é a válvula de escape mais prática, mais rápida, imediata? Comida. E Comida. doce, né? E o chocolate. E aí é o açúcar que dá aquela energia mais rápida, é o pico, né? Da energia, porque a gente precisa, né, do carboidrato. O carboidrato ele é fonte de energia, só que o açúcar refinado, principalmente, ele dá aquele pique. Então, às vezes, a pessoa até ficou um tempão sem comer, né? E aí dá mais vontade ainda do doce. Então, são várias estratégias também que a gente precisa trabalhar justamente para equilibrar. Tanto fisiológica quanto. Dopamina, né? O doce, ele vai liberar uma dopamina ali, e você vai se sentir anestesiado e você vai se sentir bem. Só que é importante na questão do bloqueio emocional, a primeira coisa para você desbloquear isso é você aceitar um autoconhecimento para você entender quais são os seus gatilhos emocionais que fazem essas crenças limitantes gritarem, né? Então, acho que esse bloqueio emocional, gente, é muito importante identificar.
é identificar o que tá. Primeiro alerta é assim: eu tô comendo porque eu tô com fome, ou eu tô comendo porque eu tô cansada? Eu tô comendo porque eu tô exausta, ou eu tô comendo porque eu tô estressada, ou eu tô comendo porque eu tô ansiosa. Por que eu tô comendo? Né? E sem sentimento de culpa. Eu falei com a Ana que quando a gente bota as mulheres juntas e elas falam do que elas comeram, tipo assim, aquele confessionário sabe? Eu acho que tem que quebrar essa questão de culpa, sabe? Então, quando você comer e depois sentir culpa, porque o ciclo é culpa, né? Comi, tive culpa, aí, tipo, pra que eu vou cuidar da minha alimentação? Eu tenho que comer tudo mesmo, Já né? que, já que. Já que, É aquela- então vambora. Entendeu? Então é uma coisa. Aí, tipo, é por isso que é efeito sanfona, você emagrece, aí daqui a pouco sente vontade de comer, se sente culpada e come tudo e fica nesse efeito sanfona. Então, a primeira coisa é parar e pensar, por que eu tô comendo? Tô ansiosa, tô estressada, tô alegre. Tem gente que fala assim, eu como se eu tô feliz, se eu tô triste, eu tô... Tem, tudo é motivo, claro, com certeza, né? A gente tem isso de forma social também, porque a gente não marca nada, não marca com uma amiga, não marca com alguém se não for para, né? Geralmente, a maior parte das pessoas está sempre tem que ter. E tudo bem, eu acho que tem uma questão cultural que a gente também tem que estar, digamos, lidando com isso. Né? O problema é quando se, né, que nem o pessoal fala, ah, a gente não pode ter um comfort food, né? Que chamam daquela comidinha que lembra avó, que lembra um abraço. Isso é gostoso, isso faz parte. Né? O problema é quando isso é crônico, né? Quando isso é constante, permanente. E aí sim que gera esse ciclo que a gente falou, né? Que é o ciclo que restringe, exagera, e para algumas pessoas chegam até a compulsão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Deixa eu só, antes da gente continuar, Gili, Isso. tem algumas mensagens que apareceram aqui só para a gente É. botar ela para participar. Primeira, Conceição está falando aqui, é um relato que quando chegou na Gisele, por indicação estava com 95, eliminou 20 quilos, já faz mais de 2 anos, reganhei uns quilos sim, mas voltei a 95, me sinto vitoriosa, e é muito vitoriosa, com certeza. Parabéns. Ah, a Conceição, o depoimento dela tá fixado no meu Instagram. Ah, maravilhosa, parabéns. Isso aí. E você viu, gente, como é possível? Você já tem, inclusive, aqui no ao vivo falando, né? A Juliana colocou aqui, que é a psicóloga, ó, tenho 45 anos, sinto uma dificuldade muito maior em emagrecer do que quando era mais nova. Fora que percebi que essas perdas de massa muscular, flacidez, exatamente, Ju, é isso, né, que a gente estava falando. É outra coisa, né? Algumas pessoas já começam a sentir com 35, outras com 40, outras com 45, outras só vão sentir com 50, mas não passa muito disso. A média é os 40 mesmo para a gente É, perceber. uma coisa que a gente não falou na questão fisiológica, que é importante que ela falou aí, para relatar. O que acontece? Quando a gente restringe demais, não é só a questão da recompensa de, tipo assim, fiquei Não, sem comer, privação, quero comer de novo. É de o metabolismo cair mais ainda. também, também. Porque, assim, gente, você quando é mais nova tem um metabolismo mais ativo. Depois de uma certa idade, o metabolismo cai mesmo. E quanto menos você comer, gente, o seu corpo ele é inteligente. Ele vai poupar energia. É por isso que tem pessoas que se perdem na mata e ficam 40 dias de jejum, né? Porque o seu corpo se autoalimenta. Então, o que o seu corpo vai fazer? Aquela continha básica. Eu como, produzo energia e gasto energia. Só que se você come pouco, o seu organismo vai gastar pouca energia. E aí, quanto menos você comer, menos energia ele vai gastar. E aí vai chegar uma hora que você não vai sustentar, vai comer normal, e o seu normal você vai engordar. Por isso que Então a é dieta. importante relatar isso. É a diminuição, diminui massa magra com a idade. E aí, diminuindo massa magra, o metabolismo cai. Então, por isso que é importante treino de força. E É, também comer pouco, o seu metabolismo cai. Então, por isso que é importante comer bastante. é porque no final das contas tudo se conecta, mas isso entra um pouquinho também no que a gente separou para o próximo tópico, né, de bloqueio, que Foi entra a mal. questão. Não, não tem problema, que entra a questão da dieta restritiva, que é exatamente isso que vai acontecer. O nosso metabolismo, como a gente, perfeito, é exatamente isso. A gente, além de ficar na vontade, né, e aí acabar querendo exagerar, porque, né, que ninguém quer ficar restrita, né, quer ficar livre, por isso que eu não gosto muitas vezes desses termos de tipo, é o dia livre, é a refeição livre. Gente, você não precisa ficar presa para você mudar, né, hábitos. Então, isso já gera inconscientemente um monte de trava.
limitante, né? Isso é muito ruim. E para além disso, como a gente falou, metabolicamente. O nosso corpo, ele é inteligente, mas nossa mente, ele com o corpo está toda hora trabalhando junto. Então, assim, a gente não tem desassociado, né? Por isso que a gente fala, é mente, corpo, né? E emocional, espiritual, como cada um entenda, né? Mas, assim, algo que vai além, que faz essa conexão. Então, a gente precisa entender isso, sim. O metabolismo, ele acaba sendo atrapalhado. Por isso que as pessoas que têm um histórico de dietas malucas, né, restritivas ao longo muito tempo, elas têm mais dificuldade depois com aquela pessoa que fala como só de olhar engorda, né? Porque o corpo dela já ficou ali viciado nessa questão de poupar energia. Não sei quando vou ter, né? Então fica sempre essa questão. Quer ler ou quer que eu leia aqui que escreveram mais? Pode ler, pode ler. A Rita colocou: eu não como doce, eu sinto Mas ela falta come de salgado. salgado. Ah, tá, o negócio dela é salgado. Tem gente, isso é muito particular. A maior parte das mulheres vão mais pro doce, sim. Mas eu tenho também vários pacientes Salgado que. é carboidrato, né, Ana? Se transforma em açúcar no corpo. Na verdade, tudo é o carboidrato, exatamente. No final das contas, é tudo açúcar. Só que, claro que o doce, ele, digamos, ele tem uma concentração ali maior, né, da questão do pico ali no momentâneo, né? Então, mas não vai fazer diferença no sentido, né, do que vai acontecer internamente pra gente, né, no sentido do metabolismo. E aí depois a Juliana escreveu também que ela bota: trabalhei com pré e pós-bariátricos e a questão emocional era o mais impactava. O tratamento psicológico é muito focado em mudar, entre aspas, né, essas crenças limitantes que vocês falaram. Complementando, né, porque o trabalho dela também é com mulheres, né, e ela é psicóloga, então, assim, acho que tudo se complementa, né? A gente tem muito sempre o que trocar. Claro que cada um, né? Como a gente estava falando antes, não sei se você já estava aqui, quando a gente comentou do profissional de educação física, a gente, né, como nutricionista, tem psicólogo também. Então, assim, por mais que a gente. É impossível falar da alimentação consciente, né? E não entrar na questão mental, assim como não entrar no estímulo à atividade física, né? Mas, claro que existem especificidades que só quem vai conseguir entrar ali para a questão da, né, não sei se mudar, ela até botou entre aspas, talvez não mude, né, isso que ela quis dizer, mas que a gente consegue ressignificar de alguma forma, né, e aí começar a direcionar, né, de outra maneira. Porque tem gente que não consegue dizer não. E aí come para dar o outro. Eu já tive casos assim, né? Mas eu tô comendo. Tipo assim, quem nunca, né? Tipo assim, comeu a sobrinha do filho. Aí foi no lugar, todo mundo ofereceu, você não queria nem comer, mas comeu porque com vergonha de falar não. E assim, gente, quando a gente vai tratar as emoções, a gente resolve isso. Porque assim, por que você vai agradar alguém? Mas a gente faz coisas que a gente não percebe. Isso não é burrice, isso é falta de clareza. Que a gente faz coisas que estão desde a nossa infância, que a gente tem dificuldade de falar não. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Para pensar. Será que eu consigo falar não? Será que eu falo assim, cara, eu não tô afim de comer? Aí a pessoa, mas eu sou hoje. Você não tá afim de comer, você tem que comer. Aí você come pra agradar. Eu já tive tanto tempo assim. Fizeram, mas eu saio num restaurante, como é que eu vou falar não? Você vai falar que você não tá com vontade de comer. Mas se você quiser comer, você come. Mas você tá com vontade? Eu não tenho vontade. Então por que você come? Porque não sabe falar não. E isso é uma crença limitante, porque a gente quer ser aceita. Então, esse assunto ele é muito profundo. É importante, sim, ter terapia. É importante, sim, entender que é um bloqueio profundo. Né? Porque se não adianta bariátrica, não adianta mão jaro, não adianta caneta, não adianta nada. Eu vou te falar, tá esse boom agora, né, da questão das canetinhas e principalmente mão jaro, que é a última da sensação agora. E que é aquilo que a gente conversou já em outras lives, não que a gente seja contra, não existe isso, cada situação é uma. Mas eu tenho percebido, não sei se você tem percebido também nos seus pacientes, que muita gente tem relatado ultimamente que já não tem tido efeito. Então, assim, que não tem tido efeito. Não é uma coisa certa de ter efeito, inclusive. E para muita gente que tem, a gente sabe que o reganho, ele acontece de forma, também está saindo estudos cada vez mais falando sobre isso, né? Que ele acontece quando você faz de uma forma, já era meio que óbvio, né? Porque você faz algo sem mudar hábito, é que nem fazer uma dieta restrita. Você vai ter um reganho, você vai voltar
aquele peso e provavelmente mais. Infelizmente, é isso que acontece. Né? Então, assim, isso por quê? Porque não mudou aqui, ó. Não mudou a mentalidade. E aí, esse é o bloqueio que a gente está falando, que a gente tem diversas formas de trabalhar e fazer. Hoje é só, digamos assim, né, algumas coisas que a gente pode trazer à luz, né, mas ainda tem muito mais, né, para a gente perceber. Mas eu espero que vocês já estejam aí identificando, né, questões práticas, como a gente falou aí. Você vai num evento, você não consegue dizer um não, né? Você chega em casa e de repente você não está nem querendo comer aquilo, então você está no foco ali de uma alimentação mais equilibrada. E aí, porque alguém em casa, ou então tem uma criança, aí abre ali um pacote de biscoito, você vai comer só porque tá ali. Né? Então, assim, são coisas que a gente nem percebe, quando vê já foi. Então, Quando vê já tá na boca, mastigando. é hábito, né? É automático. Então, assim, mudar hábito é algo que a gente tem que trazer à consciência. Por isso, todo esse processo que a gente está fazendo. Vou só E ler até aqui mais. esquece, né, Ana? Já teve uma vez que eu almocei 2 vezes e tinha esquecido. Aí quando eu tô na segunda vez, que a pessoa falou para mim assim, você tá almoçando de novo? Eu trabalhava nessa época numa escola, e a gente, nutricionista de refeitório, né, a gente prova a comida. Aí eu Sim. provei, almocei. Quando chegou no final do almoço, eu almocei de novo, mas eu tinha esquecido que eu tinha. A pessoa falou assim, você tá comendo de novo? E mas, gente, vamos combinar que a gente não lembra tudo que comeu durante o dia todo. Quando a gente vai beliscando, a fruta é saudável. Aí passa na fruteira, come uma fruta. Passa na fruteira, come uma fruta. Então, não é sobre, assim, quando a gente fala que não é dieta, porque, tipo, não é assim, a fruta é saudável, depois comer fruta. Então não sei o que, agrião, vou comer o dia todo agrião. Não, é porque, assim, quando a gente tem consciência, a gente vai comer sentada numa mesa, fazendo a refeição, né? Tendo aquele momento ali da refeição, e não aquele beliscar, que você nem contabiliza o que está comendo, né? Comer por comer, na pressa, correndo, entendeu? Acho que é esse que é o ponto da questão também. Eu chamo de padrão beliscatório, né? Que é aquela coisa assim que a pessoa, às vezes, ela não programa a sua alimentação e acha que não comeu nada, mas se ela for anotar, ela vai ver que toda hora ela passou na cozinha e comeu um pedacinho de queijo, comeu um pedacinho pegou um biscoitinho, pegou uma amêndoa, às vezes até coisa dita como saudável, mas tá o tempo inteiro ali no belisquete, né? Então, esse padrão, ele também atrapalha muito a gente ter realmente hábitos mais maduros, mais consolidados, mais conscientes. É isso aí, são muitos, muitos pontos, né? Vamos ler aqui mais um pouquinho para a gente ir para o terceiro bloqueio, que já faz conexão com isso que a gente está falando, mas só para a gente poder. Eu achei que eu já estava no terceiro. Não, a gente já está, a gente acabou entrando sem anunciar, é só para fazer o anúncio para ficar mais organizadinho. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. A Pat, né? É tão difícil às vezes ler aqui que fica no cantinho. Eu retenho muito líquido. Esse período, então, de calor, né, é muito comum, né? A gente também. E aí, às vezes é o que a gente tá comendo mesmo que faz com que a gente acabe retendo mais açúcar, mais sal, né? Então, isso tudo ajuda também a retenção. Presta atenção se de repente, né, alimentos muito condimentados, ou então alimentos ultraprocessados que tem mais sal ali naturalmente naquele alimento, né? Então, tudo isso aí já faz com que retenha mais. Tá bebendo água, né? Quantidade de água que tá bebendo. Ana, a Pátila, ela foi presenteada com uma sessão diagnóstica. É que ela não respondeu ainda, a gente não acho que a gente marcou, não me lembro agora. Porque a gente liberou, sabe, a gente vai falar, eu tô antecipando as coisas, gente. Deixa eu cortar a Ana, não. Vai, Ana, mete bronca aí. Tá, aí deixa eu só Mas é só uma antecipação que a Pátila já foi presenteada com um momento aí para entender por que ela tá inchada. Ótimo, ela vai entender direitinho, ainda vai entender outras coisitas mais que não nem sabe. Saúde mental, saúde física é necessário com cuidado multidisciplinar, né? A Juliana contemplando, acho que a gente estava falando naquela hora, né? De profissionais de várias áreas, médicos, nutricionistas, psicólogos, exercício físico, exatamente. É todo um contexto para a gente poder incluir aí todo o suporte, né? E a Lúcia, se eu não me controlar, eu belisco o tempo todo. É o tal do padrão beliscatório que acho que ela se identificou aí, né, Lúcia? É isso. E aí, fazendo o link já indo para o terceiro, para a gente poder ir para os finais, se deixar a gente ficar falando aqui, né, até 3 dias, 3 dias, é sobre o histórico da dieta, né? Exatamente o que a gente acabou comentando já aí da questão das dietas restritivas,
desse jejum exagerado, né? Porque existe jejum estratégico, né? Como um protocolo, que a Gia até, né, trabalha bastante nos acompanhamentos dela. Mas é tudo estratégico. A gente não vai pegar e fazer de forma isolada, de qualquer jeito, Sim. né? E para qualquer pessoa, né? Então a gente tem que olhar sempre alguns critérios para agir com algum protocolo aí que se Eu lança. costumo falar que dieta restritiva é o que é restritivo para você. É aquilo que vai ser insustentável de você seguir. Existem protocolos que são protocolos, mas não é dieta restritiva. Dieta restritiva é quando você corta coisas que você gosta, que você fica por um tempo sem, mas daqui a pouco você quer recompensar. Agora, estratégia é qualidade nutricional, não é quantidade, é qualidade. Então, ele tem uma outra visão. Então, não se torna restritivo quando a gente entende o momento que você está e se aquilo não for restritivo para fazer. Por exemplo, a gente fala assim, eu vou emagrecer fazer jejum, né? Só que às vezes o jejum para você é um sacrifício. Então, fazer jejum? Para que fazer jejum para comer o dobro depois? E aí tem pessoas, né? Eu sou cristã, e tem pessoas que às vezes fazem jejum espiritual, aí quebra, aí entrega o jejum e quer comer bolo, um monte de coisa. Então, assim, é uma bagunça. Então, assim, a dieta restritiva é o que é restritivo para você. Então, por isso que as pessoas pegam dietas na internet, estratégias nutricionais da internet, profissionais explicando errado, né? Não com olhar nutricional, não com olhar de nutrição, de qualidade, mas aí restringe muito para fazer, come só proteína, entendeu? Então, A proteína de novo, mas com a dieta carnívora, é uma loucura, gente. Não entrem nessa. gente, dieta Não entrem. restritiva é aquela dieta que não é feita por um nutricionista, porque não tem estratégia, não entende o seu momento, não faz uma anamnese, é entender. E aí, estratégia já é o contrário. A estratégia, ela é qualidade. A gente vai fazer trocas inteligentes para você comer o doce e ser feliz. E mesmo assim, exatamente, mesmo assim, é estratégia não só na qualidade, mas para o teu momento ali, às vezes, como ela falou ali, eu preciso de uma estratégia porque eu estou com uma retenção hídrica muito alta. Então a gente tem que É, fazer orientações para aquilo ali. Eu tenho uma questão intestinal, que eu também trabalho muito com essa parte de modulação intestinal. Então eu sim, preciso, às vezes, ter um protocolo mais específico para isso. Agora, se você está equilibrada no sentido assim, né, de nenhuma queixa clínica e tal, e vamos trabalhar o processo do emagrecimento, talvez você nem precise ter nenhum um protocolo. Então, é tudo muito é, relativo. Quem vai identificar isso somos nós, né, os profissionais, junto com a pessoa, porque é a pessoa que vai fazer. Então, não existe tipo, dieta melhor, protocolo melhor. Existe o que é melhor para é, cada um, né? é. Cada um Ah, é um. até porque, por exemplo, tem gente que compra, a gente está falando do beliscar, né? Eu acho que entra aqui também. Porque, por exemplo, tem gente que consegue comer 3 quadradinhos de chocolate. E aí consegue. Aí, na rotina dela, ela pode comer 3 quadradinhos de chocolate, ela consegue se controlar. Tem gente que se comer É, 3 quadradinhos, vai comer o chocolate, as barras todas que vem pela frente. Então, tudo isso é estratégia. Então, tem momentos que você pode abrir para a pessoa comer tudo com equilíbrio, e tem momentos que, se você abrir para comer com equilíbrio, vai ser um samba do crioulo doido. Então, se você não consegue se controlar, a gente precisa te controlar por uma alimentação estratégica para você aprender a se controlar. E vai chegar na fase que você vai conseguir comer 3 quadradinhos de chocolate. Tô dando o chocolate, porque o chocolate é campeão, né? Todo mundo ama chocolate. não, essa semana mesmo eu atendi uma paciente também sobre essa questão de que eu sempre pergunto, né? Porque a pessoa, eu quero doce, tá, mas aí você consegue hoje, tranquilo, para você comer ali um quadradinho e tal? Não, é melhor não ter. Então, assim, tudo é de cada um, cada um. É proibido comer um pedacinho? Não, gente, mas aí é cada momento de cada um, É, né? Então, se para tá. você ter um chocolate ali do lado vai ser uma tentação onde você vai acabar exagerando, entrando até em compulsão, gente, para que eu vou fazer isso comigo? Agora, eventualmente, eu vou num aniversário, né, e tal, vou numa festa, e a pessoa vai me dar uma fatia de bolo, eu não vou estar ali com bolo na minha casa inteiro. É completamente diferente, né? É muito mais fácil você resistir, mesmo para quem não tem compulsão, gente. Pelo amor de Deus, a gente que gosta, às vezes ali na correria, né? Se tá ali na oferta, você vai, não planejei nada e tal, tem um negócio ali, eu como um pedaço, como dois, três, e quando vejo, jantou bolo. Então, assim,
é muito comum, a gente tem que ter esse olhar, né? Então é isso. Então, esse terceiro ponto é o bloqueio justamente da pessoa que entende que eu tenho que ficar catando dieta, né? Então, assim, a ideia não é essa. Infelizmente, quem vem de um ciclos, né, já de dietas restritivas, fica nesse bloqueio, né, que vai influenciar nessa coisa da culpa que a gente mencionou antes, vai influenciar do tudo ou nada, né? Ou eu como tudo ou eu não como nada, então quer fazer tudo de uma vez. E isso a gente também já conversou aqui, né, de como isso é uma tendência que quando a pessoa chega também para a gente para o acompanhamento, a gente percebe logo quando ela quer mudar tudo de uma vez. Geralmente a gente tem que dar uma pisadinha ali no freio dela, porque É. não costuma funcionar, né? Então tudo isso vem justamente desse histórico de dieta restritiva. E aí a gente pergunta aqui para vocês já fizeram muita dieta restritiva na vida? Ó, eu não vou nem ler o comentário todo aqui, mas eu não sei o nome dela, acho que você deve saber da psicóloga. Falou que já foi numa colega nossa de trabalho que fez umas dietas malucas. Vamos nem gerar essa polêmica. Exatamente. Tem uma aqui que falou, a Mari falou, não consigo fazer jejum intermitente, desperta compulsão. Aí, ó. Eu prefiro comer só quando tiver fome, sem delimitar horário. Gente, a gente tem que se entender, se conhecer. Até para isso a gente tem que se conhecer. Até para saber como funciona melhor pra gente, né? E é assim que a gente trabalha, e é assim que a gente está estruturando, né, um novo projeto, ainda mais com essa linha assim, muito detalhada nesse sentido desse diagnóstico que a gente, né, vai fazer inicialmente, depois também, para traçar algo muito personalizado, né, que ainda está aí nascendo, né, mas deixa eu só terminar. Ela falou que foi muito esclarecedora essa live, já passei por nutricionista que era impossível seguir dietas malucas que passavam, e eu acredito mais na reeducação alimentar do que com um acompanhamento sério. Obrigada, Juliana, pelo feedback, obrigada por estar aqui, obrigada a todas vocês por estarem aqui. A gente é isso que a gente acredita mesmo, né? Porque eu sei que quantas vezes eu já recebi pacientes falando, nossa, mas eu fui na outra e tal, que era às vezes até, enfim, famosa e tudo mais, mas às vezes aquela dieta não só maluca, mas inacessível, né? Que com as coisas, o sal tem que ser o sal lá, não sei das contas, a castanha tem que ser a X, Z, Y. Gente, não não precisa nada disso. É muito mais simples do que parece. A gente que complica muitas vezes, Porque né? infelizmente tem profissionais que já pegam aquele cardápio pronto e te entrega, né? Também. Não faz né? Não dá nem de calcular cardápio, porque eu não calculo cardápio, eu trabalho com estratégia a gente não calcula cardápio. Mas assim, você não faz uma anamnese, não entender quem é a pessoa, não entender a rotina da pessoa, o que cabe, o que não cabe, né? E não estimular ela a testar uma coisa diferente. Sim, não tratar todos esses bloqueios. Então, Exato. quando você não trata as emoções, quando você não trata o metabolismo, aí não adianta, não tem dieta que vai funcionar, né? Eu acho que está nítido, né, Ana, nessa live, que é tão individual, é tão assim para cada pessoa de um jeito, é tão único, por isso que a gente está fazendo aí os diagnósticos, né? Exatamente. E a gente está oferecendo, assim, claro que a gente vai abrindo aos pouquinhos, porque é algo que a agenda do 1 a 1, né, é um pouquinho mais complicada, mas a gente, para quem está lá já no grupo, se você não está no grupo, vai lá no link da bio, né, que tem lá clica lá para entrar no grupo, porque esse grupo é silencioso, é só para a gente informar mesmo, mas a gente já sabe que quem está lá está com compromisso, está com interesse. Então a gente acaba chamando ali, quando abre as vagas, a gente chama para fazer esse diagnóstico, que é a gente entender um pouquinho mais sobre a sua realidade, já te dar feedbacks ali, né, sobre o melhor direcionamento para o teu momento, né, e é isso. Então a gente está, toda live que a gente faz, a gente abre três, né, a gente abre, cada live a gente abre. Porque assim, a Ana tem um consultório dela, ela atende, eu também tenho meu consultório, ela atende. Inclusive, hoje ainda eu tenho que ver as minhas pacientes para poder, porque, tipo assim, final de mês, gente, a gente tem que atender os pacientes do mês, né, fazer a agenda do mês de março. Então, eu tenho que organizar a minha agenda, a Ana também tem que organizar a agenda dela, e a gente tem que abrir essa oportunidade para 3 pessoas que, tipo assim, cara, Gisele, já entendi que eu tô bloqueada, não estava entendendo isso, eu quero emagrecer, mas eu não quero engordar mais. Aqui a gente não está prometendo emagrecimento, aqui a gente está prometendo que você não vai engordar mais. De repente. Então, assim, realmente a gente
fazer esse diagnóstico para identificar com maior clareza qual é o bloqueio. Eu acabei Isso. de fazer um, né, Ana? Acabei de fazer um e ela falou assim, uau, eu não sabia que eu estava assim, Ela não sabe? tá aqui, não? Ela não Ela veio, não está não. aqui, ela falou para mim que Ah, não ia conseguir vir, porque a gente ficou tá. 1h30 no diagnóstico. A gente 1h30, separa uma foi a hora para primeira poder. que a gente fez, né? Foi a É, primeira que eu consegui fazer. Foi a isso. primeira vez que eu fazendo esse diagnóstico, que é um diagnóstico, gente, não é bate-papo, não é consulta, é diagnóstico estruturado que você vai sair entendendo o que está te bloqueando. É isso. A gente olha, a gente fez com todo cuidado, mesmo assim, não foi uma coisa pronta e nem sem estrutura, né? A gente criou realmente esse diagnóstico muito assertivo para poder ter feito para vocês, tá? Então, assim, se você se identificou, né, com algum desses bloqueios, eu acredito que sim, algumas já relataram aqui, mas quem também está assistindo às vezes depois da gravação. Então, o recado acho que é muito importante é para que entenda que não é que está faltando continuar tentando, né? Porque as pessoas têm muito essa ideia de vou continuar tentando, tentando. A nossa proposta aqui é justamente para que, se você se identificou com isso, você entenda, né? Comece a entender que não é sobre tentar, é sobre realmente fazer algo diferente. Está aqui. Escreveram mais algumas coisas aqui, antes da gente Tiveram fechar, vários só para. comentários aí. Lê aí, Ana, que já vi. Me lembro da. Aí a Juliana colocou aqui. Me lembro da minha mãe e minha tia, quando eu era adolescente, tomavam água com berinjela. Nossa, lembrei da água com Eu berinjela lembrei. também. E ficava com molho vários dias, depois tomava durante vários dias. É, isso aí usava muito para a questão de controle de colesterol também, né? É, É, assim, é claro que a berinjela é boa, né? Mas assim, adianta eu tomar só água com berinjela, gente, e fazer o resto tudo errado, né? Como se fosse uma porção mágica, né? É bem boa lembrança. A Rita colocou aqui também, eu já fiz, até tomei remédio subtramina. A gente comentou também que também era bem na moda naquela época, né? Uns anos é. atrás, uns 20 anos atrás. Eu acho que era esse nome, era sibutramina, era isso mesmo, que também começou até mercado também ilegal, começou, que nem está acontecendo agora com as canetinhas, teve também com a sibutramina, porque tudo vira, tudo que é milagre, tudo que é rápido, a gente, né, o ser humano não quer gastar energia, gente, o ser humano quer resolver ali o mais rápido possível, né? E infelizmente com hábito, com mudança, a gente tem que ter um autocuidado, né? Não é uma coisa assim imediatista, não adianta. E aí, para terminar Oh, aqui, Mari. Rita, eu já tentei escrever. Alguém te deu boa noite aqui também. Boa noite, Nutri Gisele, que foi a Boa noite, chefe. Elaine. Elaine é lá do Sul, Ana. Elaine foi uma das minhas primeiras pacientes. Ah, legal. Olha, pessoal do Sul por aí também. E a Rita, eu já tentei me inscrever, mas não consigo. Tentou se inscrever Isso começou a chamar agora, gente. Calma aí, calma aí. Não, a gente é porque a gente está com o grupo tem pouco tempo, né? Não tem nem acho que umas 2 semanas, né? Que a gente está, então, 3 que vai fazer. Né? Não, tem tem duas a 3 semanas. Então, a gente, como a gente falou, como a gente abre aos pouquinhos, por isso ainda não foi, tá, Rita? Mas vai, com certeza, se colocou lá, a gente chama sim, tá bom? E a Lúcia, eu também já tomei Não, e muita a água com Mari? A berinjela. Mari colocou assim: já fiz dieta da maçã, de comer maçã o dia inteiro. O tal detox da maçã. Esse detox da maçã eu não conhecia, não. Não, Já sei também. testei a carnívora, estou exausta. Mari, você é uma forte candidata de participar da sessão. Você conhece ela, Ana? Não lembro. Eu conheço, Mária? Eu acho, Acho que eu não conheço. Não é das minhas meninas. não, assim, também não é das minhas meninas, mas eu não sei se eu conheço por outra via, pode ser. Depois você coloca aqui, Mari, se eu te conheço Mari, de. corre lá e preenche, porque se você está exausta, é essa mulher que a gente quer ajudar. É Não isso dá aí. para ficar mais brigando com balança, gente. Não dá. Não dá, gente. Quem não está no grupo exclusivo, esteja lá. Se por acaso a gente demorar um pouquinho para chamar a época, a gente realmente vai abrindo aos poucos. Mas se demorar muito, vocês podem mandar um direct para a gente para poder. Pode ser que eu, de alguma forma, tenha ficado ali em algum momento, né, desapercebido, tá? Mas é isso. A gente tem mais algum informe para dar para elas? Não, corre no link, se inscreva. E deixa eu explicar o passo a passo, né? Tá. É assim, gente, você vai se inscrever no link e existe uma configuração para você receber uma mensagem confirmando que você conseguiu se inscrever.
no link. Logo depois disso, você vai receber. Lá na página já direciona, mas se você de repente, não vi na página e tal, você vai receber no seu WhatsApp o link do formulário. Esse formulário é uma avaliação inicial, tá? Por quê? Porque, gente, hoje eu fiquei 1h30 fazendo o diagnóstico. Não dá para fazer um diagnóstico com quem não quer emagrecer do jeito que a gente quer. Que é o jeito que a gente quer, emagrecimento sustentável. Uma pessoa que quer só uma solução rápida, quer emagrecer 1 quilo, 2 quilos, desinchado depois do carnaval. Não é esse perfil. Claro. Então, sim, esse formulário para te classificar se faz sentido a gente. E até você, né? Eu acho que, assim, para você não perder 1h30 do seu dia que é corrido com a gente, isso não faz sentido, porque eu não vou te ensinar, nem Ana vai te ensinar nessa 1 hora, não vai ser 1h30, vai ser 1 hora, mas é porque hoje foi a primeira. Não vai ficar 1 hora, a gente não vai te ensinar em 1 hora como que você vai desinchar após carnaval. Não, a gente não vai te ensinar isso. A gente vai fazer um diagnóstico. A gente também nem vai fazer cardápio. É uma sessão diagnóstica para entender quais são os seus bloqueios. E você vai sair de lá com um mapa do que está te bloqueando. É isso. Então, esse formulário é importante você preencher, porque ali você vai responder e a gente vai ver, caraca, essa pessoa precisa do diagnóstico. E aí a gente vai te chamar. E depois de fazer esse diagnóstico, você vai entrar no grupo. Por que o grupo? O grupo, os movimentos que a gente vai fazer, a gente vai colocar lá. De repente, você não é chamada no diagnóstico agora, porque a agenda está cheia. Mas você vai estar ali, a gente vai fazer outras lives, vai te chamar. Então, toda essa você não vai estar parada. Você vai estar sendo desbloqueada aos poucos. Tá? Mas a gente vai dar o nosso melhor para atender todo mundo que tiver preenchido o formulário. Tem que preencher o formulário, gente. A gente tem que combinar. E estamos combinadas? Escreve aqui, ó. Eu quero fazer o diagnóstico e vou preencher o formulário. Escreve aqui, eu vou preencher o formulário. Escreve aqui que a gente vai ver quem é que vai preencher o formulário. Porque assim, não adianta, eu quero fazer diagnóstico. Aí não quer nem parar um tempinho, é no máximo 5 minutos. Para preencher o formulário. E aí, não, é coisa rápida, não é nada extenso mesmo, não. É super simples, só para a gente ter assim, um mínimo de entendimento, né? Se faz sentido a gente fazer o diagnóstico com você. Só ler aqui também que a Juliana está parabenizando a gente pela live, realmente são profissionais incríveis, sucesso. Obrigada, Ju. Quem quiser conhecer também, aproveita aí para indicar, né, o Insta aqui dela, Acolher para Florescer, é para mulheres também. Tá? Então, fiquem à vontade aí. A gente também está marcando aí já também de fazer uma jogadinha, né? De fazer um podcast, depois a gente anuncia melhor. Legal. A gente vai falar também das mulheres, né? Do nosso projeto, junto com a questão da psicologia. Então, depois a gente... Enfim, quem está lá no grupo vai ficar sabendo de tudo, né? E a ideia é essa, a gente também preparar materiais, né, Gi, que a gente também, assim, que possa complementar o que a gente está falando. Então, é importante que vocês estejam lá, tá? Então, coloca aqui, como a gente falou, quem vai preencher, para a gente saber que tem um compromisso. E é isso. Eu tenho mais um recado para a gente fechar, que a gente já deu a hora, ó. Mas vamos lá. A gente falou na live passada que a gente abriu um grupo do Zoom. Lembra, Ana? Boa. Então, só para falar para vocês que é o seguinte, a gente vai abrir o grupo do Zoom gratuito. E, gente, quando é Zoom, a gente olha para vocês conseguem tirar dúvida melhor. É muito melhor. A gente consegue trazer os conteúdos, a apresentação gratuito. Só que, olha só, eu preciso da ajuda de vocês, eu e a Ana precisamos da ajuda de vocês. Não faz sentido abrir o Zoom com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. A gente precisa ter um Zoom legal, assim, para poder ter interação, entendeu? Para ser realmente uma roda de conversa, uma conversa mais profunda. Então, qual é o combinado? Pega o link que está na nossa bio e manda para todo mundo que você conhece. Fala assim, gente, existe um movimento de 2 nutricionistas que querem ajudar mulheres a terem mais saúde. E aí manda para gente. Fala assim que é mais saúde, porque se você falar emagrecendo, parece que eu não estou querendo emagrecer. Então fala que é mais saúde, ó, toma aí. E sai disparando, tá? E aí, se a gente bater, ó, meta, a próxima live vai ser aqui no Instagram. E se a gente, na próxima live, bater aqui pelo menos mais 20 pessoas, a gente vai para o Zoom. Isso, quando chegar, isso que eu falar. Quando chegar, pode, fechado. Tá? A Rita colocou, eu quero. Então, ajuda a gente, porque aí lá vocês vão estar diretamente com a gente. Realmente fica uma coisa muito mais, né,
próxima, de troca, a gente enriquece muito mais, né? Mas vocês vão poder tirar dúvidas diretas que vocês têm aí do dia a dia. Só que realmente a gente precisa ter um número maior, tá? Então essa é a nossa meta, que vocês podem ajudar a gente. É Quando chegar. desafio, a próxima live a gente chegar a 20. Hoje a gente chegou a 11. Não, e assim, legal que a gente mantém, né? Porque claro que assim, não adianta, né? Já chegou o pessoal que. Então, assim, você vê que as pessoas que são poucas, mas são interessadas. Então, assim, esse, Sim, esse é o mais importante pra gente. Não é bombar de número, mas é que pessoas que realmente têm interesse. E como a gente falou, quando a gente fala pela saúde, porque de fato é a nossa linha de atuação, é pela saúde, né? Então, não adianta ser aquela pessoa que quer emagrecer de qualquer jeito, né? Mas é. claro que a gente está falando do emagrecimento, mas é o emagrecimento realmente saudável. E as pessoas que, mesmo que não queiram emagrecer, com certeza elas vão se beneficiar também, porque a gente está falando de questões de mudança de hábito, né? De enraizar, né? Mudanças de hábitos. Então, isso tudo, mesmo quem não quer emagrecer muito, também vai se beneficiar. Agora, quem quer manter, né, o peso vai se beneficiar também. Agora, para o diagnóstico é que a gente faz uma seleção um pouco mais criteriosa, porque aí a gente já tem um foco ali de pegar realmente pessoas que precisam emagrecer, né, de 8, 10 quilos pelo menos, né? A gente É. está colocando ali porque é algo que a gente quer realmente fazer uma mudança para esse público nesse momento. Mas não quer dizer que para participar das aulas, para poder estar aqui com a gente, para poder É, estar no grupo, precisa ter esse critério, tá? é. Então, É então é isso. isso. Boa noite, muito obrigada mais uma vez a todas. Obrigada, Gi, e até Obrigada, semana que Ana. vem. Obrigada, meninas. Obrigada, Lúcia, a Rita, todo mundo que está aí. Fiquem com Deus, divulguem o nosso projeto, que eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar e se ajudar. É uma troca, é isso aí. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.